Aleluia, graça e paz, amém? Você está com expectativa? Aleluia, que dia especial, olha o que a gente já está confessando, dia rema, dia da palavra revelada no seu coração, amém? Dia de convicção a respeito daquilo que Deus tem falado com a gente através da sua palavra. Querido, se você quer que Deus fale com você, abre sua Bíblia, amém? Abra sua Bíblia na sua casa, Ele certamente vai falar com você. E sabe para que serve o centro de treinamento? Se você está lá lendo a sua Bíblia, você pode estar nessa escola aprendendo com professores, inspirados pelo Espírito. Eles não sabem tudo, mas eles se dedicaram a um assunto específico, a uma matéria específica para trazer ao seu coração mais entendimento da palavra. E isso é libertação para as nossas vidas, amém? Isso é inspiração para as nossas vidas. Eu fiz essa escola maravilhosa e ela não transformou só a minha vida. Na minha casa, a primeira pessoa a fazer foi a minha mãe e eu me lembro muito bem de como ela foi impactada e como ela trazia essas verdades quando a gente ainda nem tinha idade para fazer a escola. E ela voltava contando e eu ficava contando os dias para poder me matricular no Rema, e graças a Deus chegou a minha vez, e eu pude fazer isso ainda cedo, ainda mais jovem, e glória a Deus. Eu leciono no Rema, para quem não me conhece, eu sou a Camila, né, como a Karen falou, estou auxiliando o pastor aqui, no pastoreio da igreja local, mas eu leciono no Rema desde 2011, e essa foi a primeira matéria que eu pude lecionar. Hoje eu leciono 4 matérias da grade curricular, mas essa foi a primeira que eu tive contato, então eu tenho um carinho muito especial por ela, não só pelo meu contato com ela, mas porque é um dos pilares da vida cristã. Amém? Se você for ver na Bíblia, você vai ver que vai ter algumas instruções na Nova Aliança, que é o Novo Testamento, a respeito daquilo que o homem, o Filho de Deus, pode e deve viver após a entrada de Cristo na sua vida. Amém? Quem sabe aqui que quando Jesus entra no nosso coração, tudo se faz novo? Amém. Então, quando você entregou sua vida a Jesus Cristo, você nasceu de novo. O espírito humano, que é quem você é de verdade, lá dentro, ele nasce de novo e é como se fosse uma folha em branco, para que uma nova história pudesse existir. Ah, Camila, nada do que eu fiz do passado tem consequências? Sim, algumas consequências existem, consequências naturais. Mas quando você está em Cristo, querido, você vive uma vida de arrependimento, de transformação, de desenvolvimento, de fé. E Deus começa a endireitar os caminhos que estavam tortos, porque é o que a Bíblia diz. Ei, entrega a mim os seus caminhos e eu endireitarei. Eu tratarei de alinhar a sua vida. E essa matéria, queridos, ela é uma matéria que ajuda a gente a compreender isso. Afinal, o justo vive pela fé, amém? É o que a Bíblia diz. O justo vive pela fé. E você vai ver isso 4 vezes ali na Bíblia. Mas o como ser guiado pelo Espírito, querido, é justamente você poder ouvir de Deus as direções certas e, com fé, seguir essas direções. Então, entenda que a vida cristã ela é composta de vários pilares. E um deles é este. Amém? E eu queria, antes de começar a matéria, agradecer e honrar a vida do nosso pastor, meu querido marido. Queridos, nós trouxemos essa escola para cá em 2019 e foi um grande rompimento para a nossa igreja. Havia esse desejo do nosso coração. O Ministério Verbo da Vida, ele tem conexão, ele tem parceria com o Rema, né? O Rema é uma escola americana e no Brasil já há mais de 30 anos. 30. O Brasil há mais de 30 anos e o Rema, esse ano no mundo, fez 50 anos. Amém? E quando em 2019 nós tivemos essa direção, isso foi um rompimento, algo que nós investimos tempo, recurso, coração, garra, para trazer mesmo, para abençoar você e a nossa vida. Amém? E começou essa escola que hoje tem alcançado tantas pessoas. Então, queria honrar a vida da nossa liderança local, a vida da nossa diretoria, na pessoa do pastor Michael, da Karen e toda a sua equipe. Queridos, é um grande trabalho que é feito nesse local. Às vezes, para o aluno, pode parecer que é só chegar e ter o professor e a sala de aula, que tudo acontece, mas tem uma grande engrenagem funcionando ali por trás. Eu quero honrar a vida de vocês que têm feito isso com tanta excelência e tanto carinho. E essa matéria, como eu disse, queridos, como ser guiado pelo Espírito. No Rema, você vai ver que tem matérias que elas falam umas com as outras, elas completam umas às outras. E como ser guiado, ela é muito ligada à unção, a manifestações do Espírito e a fruto do Espírito. São outras 3 matérias que vão falar sobre a pessoa do Espírito Santo e o que isso causa na vida do crente. Amém? O fruto do Espírito é justamente como você vai oferecer ao mundo aquilo que Deus colocou dentro de você. E o como ser guiado é um estilo de vida, querido. É um estilo de vida. E eu tenho algumas aulas, como eu disse para você, eu já leciono há um tempo, e eu tenho algumas aulas demonstrativas que eu guardo no meu computador, que eu já fiz, que eu já ministrei em outros lugares. Só que, quantos sabem que nós não fazemos as coisas de forma mecânica?
E afinal, né, a matéria é como ser guiado pelo Espírito. E eu estava orando a respeito dessa aula de hoje. E ontem, quando nós estávamos na nossa reunião, que foi uma grande bênção, nossa reunião de líderes e colaboradores, eu estava no momento de oração e, de repente, o Senhor começou a falar comigo a respeito de hoje. E eu pergunto para você, quando você vai para um lugar desconhecido, quando você vai dar um passo para uma jornada desconhecida, geralmente você, quando não tinha o Waze, você levava o mapa, não é verdade? Antes de ter o GPS, né, as coisas digitais, você levava o mapa. E eu pergunto para você, é mais fácil, se você tivesse a oportunidade de ter alguém para falar com você, juntamente com o mapa, você levaria alguém junto, se a pessoa conhecesse o lugar? O que é melhor, ir com o mapa sozinho ou ir com o mapa acompanhado? Queridos, o Senhor quer tanto falar conosco, ter relacionamento conosco, nos levar para um bom lugar, numa boa jornada para o nosso propósito, que Ele deixou o mapa, que é a palavra, mas Ele também deixou uma voz para nos guiar. Sabe, Ele podia ter dado o mapa e falar, se vira. Eu não sei se você é bom de senso e de direção, se você tem maturidade para isso, se você tem conhecimento para isso, mas Ele não fez isso. Ele falou, ei, eu vou te dar os princípios, eu vou te dar o mapa, eu vou te dar a minha palavra, mas eu não vou te deixar órfão, eu não vou te deixar sozinho, eu vou enviar outro semelhante a mim. E Jesus disse isso aos seus discípulos, ei, eu vou, mas não se atemorizem. Até agora vocês tinham um entendimento a respeito da lei, mas eu vim revelar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. É o que Jesus disse, amém? Então Jesus vem, Ele mostra aos seus discípulos quem é o Pai. E quando Ele sobe, Ele fala, eu não vou deixar vocês sozinhos. Afinal, vocês têm os princípios, mas vai ter uma voz. A minha voz, a pessoa de Deus vai habitar dentro de você. E a partir deste momento, você não estará mais só. Queridos, então a sua jornada com Deus não é uma jornada de solidão, não é uma jornada onde talvez você vai ficar tentando acertar no meio da escuridão e se der certo, glória a Deus, que sorte. Não, queridos, existe para nós um dia a dia, um desenvolvimento, um crescimento espiritual. Ser guiado pelo Espírito não quer dizer que você nunca vai, que você nunca vai errar. Mas quer dizer que quanto mais você crescer espiritualmente, quanto mais você conhecer a palavra, quanto mais você estiver disposto a ouvir as pequenas direções, mais você vai avançar, mais você vai acertar, mais você vai ser livre de problemas, de armadilhas, e você vai ter uma vida bem-sucedida para a glória de Deus, amém? Então eu comecei a pensar sobre isso. E esses dias eu fui no cinema nas férias com os meus filhos e a gente foi ver um filme muito bonitinho, muito legal mesmo. E eles gostaram, se divertiram, mas toda a história, né, todo filme geralmente tem uma moral e filmes de criança trazem isso com mais naturalidade, né, e geralmente são valores morais bons. E quando a gente estava vendo o filme, o personagem principal, ele estava tentando fazer uma coisa boa. Ele estava querendo fazer algo bom. E ele pediu ajuda de algumas pessoas, só que ele não estava conseguindo. Tudo que ele tentava fazer não dava certo. Todos os planos que ele armava não funcionavam. E teve uma hora que ele meio que bate a cabeça num lugar, né? Ele tem um acidente e ele tem ali um vislumbre do que ele precisava fazer. E naquela visão que ele teve, a pessoa falava assim, ei, você não está ouvindo. As pessoas do seu lado estão te falando, mas você não está conseguindo ouvir. E eu comecei a juntar isso com o que Deus me falou ontem sobre ouvir. Sabe, querido, Deus fala conosco. Fala através da palavra, fala através de pessoas, fala através de situações. Mas muitas vezes nós não estamos ouvindo. Você tem o mapa e você tem a voz, você precisa ouvir. Porque senão pode ser que a gente esteja criando muitas estratégias que o nosso intelecto é capaz de produzir, afinal você é inteligente, você pode pensar, mas sabe, a vida com Deus é uma vida além da razão. É uma vida além da estratégia natural. Elas têm o seu valor, mas muitas vezes possa ser que Deus te guie a algo que o seu racional vai falar, não era assim que eu faria. E a gente viu isso mesmo na vida da nossa igreja. Nós começamos num bairro, num lugar muito pequeno, e quando o Senhor nos mandava mudar para um outro lugar, nas 2 vezes que isso aconteceu, nós não estávamos com 3 cultos cheios. Nós cabíamos ali no lugar onde estávamos, mas naturalmente falando, não era o momento. Mas espiritualmente Deus dizia, vai.
E sabe quando você aprende a dar o passo na hora certa, considerando a voz, andando em fé e não quebrando os princípios da palavra, você está pronto para ver o sobrenatural de Deus. Você está pronto para viver o extraordinário. Ouvir. Sabe, Deus tem um relacionamento com o homem. Ele criou você, não simplesmente, vou criar o homem por um mero capricho, mas Ele tem você como a extensão da sua família. No plano original, você não precisa abrir, mas em Gênesis 3, 8 e 9, fala, ou quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? O capítulo 3 de Gênesis vai falar sobre a queda do homem. Mas aqui nós não vamos entrar nisso, eu quero mostrar para você que Deus já falava e o homem já ouvia. Você tem 2 ouvidos e tem um coração hoje. Você consegue ouvir Deus no seu interior e você consegue ouvir Deus também quando a palavra é pregada ou quando algo é liberado. E sabe, aqui no plano original, Deus falava com essa naturalidade, mas sabe o que me impressiona é que o homem ouvia. Ele tomou decisões baseadas naquilo que ele ouviu, ele fez escolhas e errou, mas ele ouvia. Sabe, na velha aliança, mesmo o homem tendo caído, mesmo o pecado tendo entrado no mundo, olha que texto interessante. Eu vou só ler para você. Não, abre comigo, Deuteronômio, capítulo 5, verso 4. Você achou? Deuteronômio 5, 4. Diz assim, e vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Queridos, esse texto aqui de Deuteronômio 5, ele vai falar sobre quando Deus instituiu os 10 mandamentos. E eles estavam falando aqui, olha, Deus falou lá na sarça ardente pelo fogo. E sabe que nós vimos hoje que Ele estabeleceu isso através de Moisés. E Ele ainda fala e Ele está vivo. Deus procurava formas com o homem ainda sendo pecador. O Espírito Santo não habitava dentro do homem porque ali era um lugar de pecado. E quem limpou isso foi Jesus Cristo, amém? Mas aqui na Velha Aliança nós estamos vendo que Deus achava formas de falar. Porque o homem precisa ouvir Deus. Um segundo texto que eu vou ler para você, Salmo 81, verso 10. Só preste atenção aqui, Salmo 81, verso 10. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e a encherei. Mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Olha aqui o que está sendo dito. Deus está advertindo o povo de Israel aqui nesse salmo. Se meu povo me escutasse. Se eles ouvissem a minha voz. E não andassem na teimosia do seu próprio coração, dos seus próprios entendimentos. Camilo, o que isso tem a ver com a aula de como ser guiado pelo Espírito? Tudo, querido. Nessa matéria nós vamos entender a importância de ouvir Deus. Mas muito mais do que entender a importância, nós vamos explicar de forma didática, prática, como ouvir o Senhor no nosso dia a dia. Como prestar atenção nas suas direções. Como ser guiado vai te livrar de tropeçar, querido. Quem aqui quer errar menos? Ô, Glória, achei que era só eu, querido. Com certeza não, você também. E aqui esse texto está mostrando aí, vocês precisam me ouvir. Eu peguei mais um texto aqui da Velha Aliança, Isaías 30, 21, que diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Lá no Gênesis, no plano original, Deus falava com o homem na viração, ele tinha acesso. Ele perguntava e o homem ouvia. Quando o homem cai e o pecado entra, a intimidade e o relacionamento com Deus é perdido.
Então, Deus começa a fazer alianças com o homem para poder comunicar a vontade dele. E o Espírito Santo não habitava dentro do homem. Então, a unção vinha, o poder de Deus separava pessoas para que o povo pudesse ouvir. Deus não podia falar com qualquer um como é hoje. Aquele que nasce de novo se torna filho e todos nós podemos ouvir. Amém? Mas na velha aliança, Deus falava com os reis, usava os reis, os sacerdotes e os profetas. E a voz de Deus para o homem, na velha aliança, eram os profetas. É por isso que a gente vai ver livros proféticos, aqui exceto os Salmos que eu li, que não era um livro profético, mas Isaías era. Nós vamos ver nesses livros pessoas que eram usadas como figuras, representantes da voz de Deus, porque Deus queria que o homem o ouvisse. Deus queria salvar o seu povo, e aqui na velha aliança o povo de Deus era representado por Israel. Mas, queridos, quando Jesus chega, ele começa a reestabelecer o plano de Deus original para a humanidade. Então nós vemos ali Deus falando com o homem caindo, depois ele criando alianças e usando os profetas para falar com o povo. Mas quando Jesus chega, ele fala uma afirmação muito interessante. Eu queria que você abrisse em João, capítulo 10. Nós vamos ler duas referências do livro de João, então pode abrir, por favor. João, capítulo 10, verso 26. Você achou? Diz assim: mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas, o que ele diz? Eu as conheço e elas me seguem. Queridos, uma característica do Filho de Deus é perceber aquilo que Deus está comunicando. É ouvir. Aí talvez você pense: Camila, mas eu acho que eu nunca ouvi assim de voz audível Deus falando: Camila. Fiz um efeito aqui, né? Mais ou menos. Essa matéria, queridos, nessas 14 horas nós vamos ver as formas como Deus fala. Nem sempre é com uma voz audível, embora Ele possa falar. Pode chegar ao ponto mesmo de você ouvir e falar: eita, tem alguém me chamando. Mas sabe, não é a forma principal. A forma primária que Deus fala é através da palavra. Só que após os seus pés firmados na palavra, existe algo dentro de você, que é uma percepção no espírito daquele que nasce de novo, que a Bíblia vai trazer para nós como testemunho interior. Camila, eu queria tanto saber sobre isso. Você vai ter que se matricular, querido, porque eu não vou conseguir falar tudo isso em 50 minutos. Ou você pode ouvir também, né, no YouTube, pesquisar mais coisas dentro do Rema e tudo mais. Mas, queridos, quando você se dispõe a ouvir horas e horas sobre o mesmo assunto, aquilo vai entrando dentro de você, vai criando raiz dentro de você, vai criando fundamento sólido. Eu falo que é um dos maiores presentes que nosso ministério tem, é ter uma escola. Você sabe que quando você aprende algo, naturalmente falando, e aquilo te tira dentro de uma caixa, você é criança, você não sabe fazer conta, você não sabe ler, e de repente você aprendeu a ler. Nunca mais a sua visão de mundo é a mesma. Eu vejo meus filhos, quando eles começaram a ler, antes eles olhavam as coisas na rua e aquilo era só imagens. Mas de repente eles começaram a ler. E eles ficaram maravilhados em ter acesso àquela informação. E daqui a pouco eles começaram a juntar frases e hoje eles conseguem ler livros. E eles conseguem se surpreender com histórias porque eles não querem voltar a não conseguir explorar isso. Sabe, conhecimento da palavra de Deus e ser guiado pelo Espírito é da mesma forma. Você não vai querer voltar à sua velha vida. Você não vai querer viver uma vida onde você age naturalmente, tudo que você faz é pela sua razão, pelos seus sentimentos, pelo que você está sentindo. Ah, se eu estou com raiva, se eu estou ansioso, se eu estou preocupado, eu não vou esperar, eu vou resolver, eu vou fazer um empréstimo, é isso que eu tenho que fazer. Calma! Ouça Deus! Existe um exemplo maravilhoso, querido, a respeito dessa percepção clara dentro de você, que é quando você vai tomar uma decisão, às vezes a gente está como pensa uma garrafa de água cheia de areia e sacudida. Se você tentar olhar a água, ela vai estar turva, não é assim? O que você deve fazer se você quiser separar ali água de areia, saber quanto tem? Você deixa ela parada. E aquela poeira começa a baixar. Para você discernir as coisas. Sabe, querido, como ser guiado pelo Espírito? Ser guiado pelo Espírito é uma vida onde você entende que a paz que excede todo entendimento está dentro de você. Que no meio da circunstância, no meio do desafio, no meio da tribulação,
você vai saber ser guiado pelo Espírito. Você não vai precisar entrar no modo desespero. Antes de consultar pessoas, especialistas e amigos, você vai consultar o teu amigo, o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Professor. É muito bom ter pessoas para nos auxiliar, querido. Mas sabe, nem sempre nós vamos ter essas pessoas do nosso lado. E aqui Jesus diz, ei, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No mesmo livro de João que eu falei para você aí, no capítulo 16, verso 13. João 16, verso 13. Você achou? Diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que coisa interessante. Jesus aqui está dizendo, ei, eu estou para anunciar um estilo de vida que vocês não conhecem. É um estilo de vida onde o Espírito da verdade, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E ele vai fazer algo, ele dá uma característica que ele poderia ter dito o Espírito Santo. Mas ele disse o Espírito da verdade. Ele trouxe uma característica para o Espírito Santo. Ele só vai te levar para o lugar onde a verdade te levaria. Ele só vai te guiar paralelo com a palavra que é a verdade. Queridos, o Espírito e a palavra caminham juntos. A questão é que muitas pessoas hoje estão ignorando, elas consideram talvez alguma coisa, os versículos, a palavra, mas elas não consideram a presença do Espírito Santo. E sabe, queridos, na nova aliança, o ministério do Espírito é algo vital para nós. Infelizmente, nós estamos vivendo num momento onde, embora nós temos Jesus sendo pregado aos quatro ventos, existem lugares que se o Espírito Santo se ausentasse, ele não vai fazer isso porque tem cristão lá, mas se ele não se mover, as pessoas nem percebem, porque não consideram o mover do Espírito, não consideram a voz de Deus, não consideram esse estilo de vida que Jesus disse que nós teríamos. O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tem lugar mais seguro do que andar com alguém que só te fala a verdade e que fala do que está por vir? Você já viu quem investe na bolsa? Eles gostam de ouvir pessoas que entendem de mercado para saber onde investir. Ninguém investe no escuro, não é assim? Quem faz aplicações, faz investimentos, ele vai querer ouvir quem sabe do assunto. Por que nós cristãos temos alguém que sabe de tudo? E nós não queremos ouvir a voz daquele que sabe de tudo. E consideramos mais a nossa capacidade do que o Espírito Santo. Eu acho que talvez a gente vai chegar diante do Senhor naquele grande dia e falar, Pai, por que você deixou eu tomar aquela decisão? E Ele vai dizer, Filho, por que você não me ouviu? Sabe, queridos, a Bíblia tem os princípios tão claros para nós. E aquilo que ela já não assegurou como princípio, aquilo que tem margem para a sua decisão, o Espírito Santo entra com discernimento, com testemunho, com percepção espiritual dentro de você, para que você tome boas decisões. Lá na Bíblia não vai estar escrito se é para você comprar tal coisa ou tal coisa. Na Bíblia vai estar escrito que não é para você ficar devendo, que não é para você fazer mais do que... Vai ter os princípios ali, vai estar dizendo sobre generosidade, sobre fidelidade, sobre oferta, sobre o que você deve fazer. Mas existem coisas que você precisa ser guiado pelo Espírito. Então, quando a gente fala, querido, de estudar a palavra e de entender as coisas do Espírito Santo em matérias como essas que eu disse, não é simplesmente para falar bem de um lugar, não é simplesmente porque vocês estudam lá, porque você dá aula. Não, querido. É porque nós vemos a diferença. Nós temos pessoas que acabaram de nascer de novo na igreja. E em pouco tempo elas estudam a palavra no rema. Quando elas vão dar testemunho, elas falam como cristãos de 10, 5, 20 anos. Porque ninguém pode roubar de um crente a palavra recebida e a experiência com Deus que ele está tendo. Deus é um Deus experimentável, querido. A unção é provável. O poder é algo que toca você. E precisa ser assim. Jesus disse, ei, vocês não podem ser ignorantes, nem quanto às Escrituras, e nem quanto ao poder de Deus.
Nesse estudo de como ser guiado, você vai compreender que Deus é um espírito, que Ele cria o homem, e o homem é um ser espiritual, que quando recebe Jesus, nasce de novo. Você vai compreender como Deus falava na antiga aliança, mas como Deus fala hoje, na dispensação que você está, na nova aliança. Diga assim: eu estou na nova aliança. Eu estou na dispensação da graça. E o ministério do Espírito é poderoso. Eu preciso considerar esse ministério. Queridos, ministério do Espírito é o que a Bíblia fala lá em Coríntios sobre o ministério do Espírito. Ministério significa serviço. É o serviço do Espírito Santo aqui na terra. O ministério do Espírito é o serviço do Espírito Santo dentro de você, atuando em você. O Espírito Santo é a ação de Deus na terra. Na velha aliança, as direções vinham de fora para dentro. Então Deus falava com o profeta falava para o homem, e se o homem acreditasse, ele cria naquela direção. Na nova aliança, as direções vêm de dentro para fora. Na velha aliança era tudo de fora para dentro, tentando cobrir, tentando pagar uma dívida que era impagável. Na nova aliança, queridos, Jesus vem, paga tudo que a gente devia. Nos faz novos por dentro. Coloca o Espírito Santo e fala: ei, agora não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora. A mudança não começa mais de fora, a mudança começa de dentro. É por isso que muitas vezes nós vamos olhar para mim e para você, vamos ver coisas que nós fomos mudando, e nós vamos ver que se não for algo religioso, querido, é algo que vai mudando de forma quase que natural. Porque nós vamos pensando: poxa, isso não combina mais comigo. Isso não é ninguém pressionando você. Não é a religião te dizendo: ei, faça isso, faça aquilo. Não, é a presença de Deus dentro de você. É a palavra sendo liberada que vai causando transformação, que vai causando crescimento. E vou te dizer algo, querido: evangelho é transformação. Se não tem nada acontecendo, talvez você esteja embargando a obra. O Espírito Santo, Ele está construindo algo em nós, Ele está edificando algo em nós. E se nada está acontecendo, se tem áreas aí da sua vida que está há muito tempo do mesmo jeito, talvez aquele pedacinho da obra você embargou, dizendo: ei, aqui você não entra, aqui você não mexe. Ouça o Espírito Santo, querido. Ouça Deus falando nessa manhã com você. Em Cristo nós nascemos de novo. Em João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Diga assim: eu sou filho. Se você disse sim para Jesus Cristo, se você recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, você é filho. Pronto, acabou. Não são suas obras, não é o que você faz. Se você recebeu Jesus, Ele é teu Pai. Deus é teu Pai. Talvez você entrou aqui e você nunca disse: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida, e você vai ter essa oportunidade de fazer. E faça mesmo, porque é a melhor coisa e é vital para você. Mas quando você entende que é filho, eu acredito que muitos filhos talvez não tenham lido ou não tenham compreendido o poder desse outro versículo que eu vou ler para você. Abre lá em Romanos. Poxa, Camila, eu estou abrindo o versículo. Sim, porque nós estamos ensinando, queridos. E quando a gente aprende a Bíblia, a gente tem que lê-la. Amém? Então vamos lá, Romanos 8,14. Romanos 8,14. É o texto base dessa matéria. Como ser guiado pelo Espírito. Romanos 8,14. Você achou? Vamos ler todos juntos? Pode ler aqui, igual está no telão. Está na versão ARA. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Esse é o verso base dessa matéria, queridos. Agora eu te pergunto: todos os filhos são guiados pelo Espírito de Deus? Não. Mas só pode ser guiado se for filho. Ixi, Camila, buguei. Vou voltar. Todo filho pode ser guiado pelo Espírito. Mas, infelizmente, nem todos os filhos estão sendo guiados pelo Espírito de Deus. Porque Deus não quer? Não. Você viu aqui em todos os versículos que eu li. Ele quer se fazer ouvido. Ele quer se fazer entendido. Mas nós, muitas vezes, estamos desconectados daquilo que Deus está fazendo. Estamos, talvez, nos enchendo pouco. E isso faz com que a gente fique muito mais ligado com o que está acontecendo lá fora.
Você já se viu numa situação que você está tão envolvido com o problema, que o problema está desse tamanho. Aí você ousa parar um pouco no meio do problema e se encher das coisas de Deus. Conversar com alguém que está ali cheio da palavra. Você ousa orar, ousa fazer umas declarações de fé. E quando você dá um passo para trás, é como se você saísse de dentro do olho do furacão e você começasse a ver, uau, não é tão grande assim. Nós vamos aprender, queridos, nessa matéria também, a como aumentar o volume de dentro e diminuir o volume de fora. Quando Jesus disse para Pedro, arreda-te de mim, Satanás, é porque ele não gostava de Pedro? Não, pelo contrário, ele amava Pedro, ele chamou Pedro, ele estava treinando Pedro. Mas ali Pedro estava dizendo que Jesus não ia cumprir o que ele veio para fazer, que era morrer na cruz, porque era algo sofrido. E ele falou, com essa afirmação, arreda-te de mim, ele estava dizendo, as suas afirmações não vão corromper as minhas convicções. Aquilo que vem de fora não pode contaminar o que está aqui dentro. Você sabe o que faz um barco afundar? O que está fora entrando no que está dentro. Isso faz um barco afundar. E quando a gente está se enchendo do Espírito, querida, a gente está jogando para fora a água que o mundo jogou para dentro. Você vai se enchendo da palavra, você vai se enchendo do Espírito, você vai orando em outras línguas, você vai orando no entendimento, você vai louvando ao Senhor, você levanta as suas mãos. Sabe o que você está fazendo? Você está jogando a água para fora. O meu barco não vai afundar, eu estou cheio de Deus. As coisas que o mundo tem colocado, as pressões, as preocupações, os diagnósticos, os relatórios, as dificuldades, você vai jogando para fora, queridos, e as afirmações e as convicções da palavra vão entrando, vão se firmando, vão te gerando convicção, vão fazendo com que a sua estrutura fique estabelecida na rocha. Ouça Deus, querido. Ouça Deus. Em João, no capítulo 14, você vai ver que no livro de João tem muitas passagens falando a respeito justamente da pessoa do Espírito Santo, porque Jesus estava anunciando esse plano maravilhoso. Então, no João capítulo 14, verso 16, diz assim, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que este esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Queridos, esse Consolador aqui, outro Consolador, no original quer dizer outro do mesmo tipo, outro igual a mim. Jesus estava dizendo, eu não vou deixar você sozinho, mas eu vou deixar alguém como eu. Quando eles viam Jesus, eles tinham segurança. Eles sabiam que o mestre resolvia, que o mestre tinha a palavra certa, o mestre tinha o conselho certo, o mestre sabia fazer o milagre acontecer, o mestre manifestava o poder de Deus. E de repente o mestre que nós estamos seguindo vai se ausentar. Ele vai morrer, ele vai ressuscitar e subir. E a gente vai continuar falando desse mestre sem o mestre aqui? Então Jesus começa a dizer, ei, eu vou deixar outro como eu, que agora vai habitar dentro de vocês, que não vai te deixar só, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Existe uma passagem que Paulo chama o Espírito Santo como o penhor de Deus dentro de nós. O penhor, queridos, é justamente quando você pega algo, você alugou algo, ou pegou um empréstimo, e o penhor é a garantia de que você vai voltar para pagar. Você deixou ali uma garantia de que você vai voltar e fazer o que você cumpriu. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo é o penhor, porque Jesus disse que ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, ele não te deixou aqui de qualquer jeito. Ele te deixou com uma vida maravilhosa de ser guiada pelo Espírito. Uma vida maravilhosa onde não quer dizer que você não vai ter vez ou outra uma situação. Mas ele está dizendo, ei, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu estou com vocês. O Espírito de Deus, a pessoa de Deus está dentro de você. Ouça a voz da pessoa de Deus dentro de você, queridos. O Espírito Santo não é uma energia positiva, não é uma brisa suave, não é um arrepio no braço. O Espírito Santo é a pessoa de Deus dentro de você. E Ele nessa manhã está dizendo, ei, aprenda a me ouvir, considere as minhas palavras, considere os meus princípios, porque os princípios que você quebra são os princípios que quebram você, querido.
A gente vai aprender a ouvir ao Senhor nas pequenas direções. Nós queremos, às vezes, coisas espetaculares e Deus está dizendo algo básico para nós. Abrace, dê, considere, mude de direção, use outro caminho, pregue de um jeito diferente, fale outra coisa. Ei, diga para o seu filho isso. E nós não ouvimos. Ou se ouvimos, insistimos em fazer do nosso jeito. Lembre-se daquele texto, se meu povo me escutasse, não andasse na teimosia do seu coração. Ele é o nosso ajudador. E eu fiquei muito maravilhada mesmo. Quando eu conheci a escola, isso me impactou, porque eu tinha sede de aprender as coisas do Espírito Santo. Mas às vezes você falar de algo que você não vê, sobre o espírito humano, a alma e o Espírito Santo, parece que não vai ter um jeito prático de ensinar isso. Parece que vai ser difícil de compreender, afinal eu não estou vendo. A palavra de Deus, tudo bem, Camila, eu estou conseguindo ler, mas parece subjetivo. Mas sabe, queridos, quando você vai lendo os versículos, com revelação na palavra, te ensinando da forma certa, isso vai te trazendo de uma forma tão prática, tão esclarecedor, que você fala, uau, não é difícil, Deus não é complicado. Deus não está aqui para fazer jogo de enigma com você toda vez. A Bíblia fala que Ele fala de diversas formas e de muitas maneiras. Tem muitas vezes direções que Deus tem dado para você que você não tem feito. Eu te desafio a olhar no espelho e dizer contrário àquilo que Deus já está falando com você. Quando você nasce de novo, querido, nem pecar em mais você peca. Em paz você peca. E eu nem falo só de pecado. Às vezes você já sabe. Deus falou comigo para eu fazer tal coisa. E eu não faço, e eu insisto, e eu insisto. E vai passando o tempo. Mas dentro de você existe aquele arranhão. Existe um exemplo que o irmão Reagan dá, que é o fundador do Rema, que eu acho maravilhoso. Ele fala, às vezes Deus está nos guiando para ter um estilo de vida. Ou fazer algo, e nós estamos fazendo outra coisa. É como tomar banho e esquecer de tirar as meias. Você vai lavar o pé, mas o pé não sai limpo. Você está incomodado. É aquele sinal vermelho dizendo para você, ei, não prossiga. O ser guiado, querido, vai fazer parte da sua vida, se você só entender. Ser cheio da palavra, ser cheio do Espírito e considerar as impressões, considerar as inclinações do Espírito. Desejar ser batizado no Espírito Santo, revestido desse poder. Como podemos desconsiderar uma ordem que Jesus deu aos seus e falou, ei, ninguém sai daqui até que do alto. Ninguém se move. Ninguém sai até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E você acha que oração em línguas é só uma coisa, para os mais emocionados? Não, querido. O homem é um ser espiritual. Existe um texto, você não precisa abrir, em Provérbios 20, 27, que diz que o espírito do homem é como a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do seu ser. O espírito do homem é como a lâmpada do Senhor. Ou seja, para a gente enxergar por dentro, é pelo Espírito. As direções são por dentro. O espírito do homem é como a lâmpada do Senhor. Quando nós precisamos de iluminação, a energia ela sai pela lâmpada. O primeiro lugar que é afetado na nossa vida quando recebemos Jesus é o nosso espírito. Logicamente que o nosso corpo, a nossa alma, as nossas emoções vão ser afetadas, mas começa pelo espírito. Lá dentro. Nós não precisamos. Eu acredito que a gente está num tempo onde nós podemos nos abrir para as verdades do Senhor, para o mover do Espírito, para as coisas que Ele tem falado para nós, para que a gente não tenha uma vida tão mediana. Mas eu vou perder minha salvação se eu andar assim? Queridos, eu espero que não, porque você vai continuar crente e não é assim uma coisa tão leviana, né? Para uma pessoa apostatar da fé, demanda muito tempo. Mesmo alguém que está fora da igreja, ela continua crendo em Jesus, se ela já aceitou Jesus. Não é algo leviano. Não é algo assim, um botão que eu aperto. Não. Mas você pode escolher ter uma vida qualquer, ou ter a vida que Deus te chamou para ter.
Eu queria concluir essa aula trazendo um exemplo para vocês, uma analogia que eu gosto muito, que é trazer a figura do Espírito Santo como um treinador esportivo. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu e meu marido, a gente já era bem ativo na igreja, e a gente fazia, às vezes, algumas peças de teatro, por isso que a gente é expressivo. Não, não é só por isso, não, é do nosso jeito também. Mas a gente participava dos grupos de adolescentes, de jovens, teatros, e nas vigílias, às vezes a gente fazia alguns teatros para trazer, junto com a mensagem e tudo mais, uma ilustração. E a gente fazia uma peça que era muito interessante, engraçada e verdadeira. Era sobre uma pessoa que estava correndo, e tinha um treinador do lado dela dizendo: ei, não, pare. A gente tem aqui, né, algumas pessoas da área do esporte, e é assim que um treinador faz, com personal, ou que alguém nesse meio faz. O treinador, ele está lá para te ensinar. E nessa peça, a pessoa estava correndo, e às vezes vinham situações para atrapalhar, para parar a corrida dela. E a pessoa do lado ficava: não, não ouve essa pessoa não, continua. Você precisa de água, toma água, força e tal. E ela saía correndo, e a gente cantava aquela música na peça, não sei se vocês conhecem. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. E era uma música sobre isso, falando que nós não íamos parar de correr, porque tinha um treinador do lado nos falando: ei, corra com perseverança, corra com fé, não pare, deixa eu te ensinar, deixa eu te instruir. E, queridos, dentro dessa analogia, a primeira coisa que eu penso que o Espírito Santo faz é que ele te ensina. Sabe que você pode desejar ser uma bailarina, mas a sapatilha não vai te fazer bailarina, um coque não vai te fazer bailarina, um colã não te faz bailarina. O que te faz bailarina é aprender o que é essa arte do balé. O que é o plié, a barra, o exercício, esticar o pé, levantar o pé. Você pode fazer pose de bailarina, mas sem entender, sem o ensino, você não se torna aquilo. O professor, o técnico, o personal, ele vai ensinar justamente o que é, como fazer, o ensino. A Bíblia diz em João 5, Jesus lhe deu essa resposta, João 5,19. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Jesus aprendia com o Espírito Santo o que ele tinha que fazer. Ele só via o pai fazendo. Através do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinar a ser aquilo que você nasceu para ser. Primeiro, filho de Deus. Ele vai te ensinar como ser filho, como usufruir do direito de filho. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é testificar no seu coração que você é filho de Deus. É Ele te ensinando: ei, agora você é filho. Agora quando você canta Abba, Pai, tem um sentido, você tem um dono. Ei, agora você é filho. Não mais escravo, filho. E depois Ele começa a te falar: ei, além de filho, você tem coisas para fazer. Você tem obras de Satanás para desfazer. Eu vou te ensinar como fazer isso. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar a ser uma mãe cheia de Deus. Deixa eu te ensinar a ser um pai cheio de Deus. Deixa eu te ensinar a ser um empresário que marca a vida dos seus clientes com o poder de Deus. Deixa eu te ensinar a ser um pastor. Deixa eu te ensinar a ser um evangelista. Deixa eu te ensinar a ser quem você foi chamado para ser. A primeira coisa que o Espírito Santo faz enquanto Ele te guia é te ensinar, querido. Jesus se despiu da sua glória e Ele chegou aqui como um bebê. Ele leu as Escrituras, mas quem guiou Ele foi o Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Ele vai até João Batista e Ele é batizado nas águas para que se cumpra, que Ele se fez homem, e Ele desce ali, Ele levanta, o Espírito Santo vem como uma pomba, e Ele ouve uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo reforça a identidade dele e anuncia quem Jesus é. E ele vai aprendendo com o Espírito Santo, porque a unção nos ensina, o poder de Deus, o Espírito Santo nos ensina a respeito de tudo que nós precisamos saber. E quando você começa a entender os princípios, você começa a se tornar aquilo que você está treinando para ser. A minha filha começou a fazer balé com 3 anos e na outra semana ela disse para mim: eu sou uma bailarina. E eu comecei a dar aula para minhas amigas na escola. Eu falei: filha, você começou ontem a fazer balé, mas eu já sou uma bailarina. Porque o infantil, a criança, acha que só porque ela pôs a roupa, só porque ela já tem aquele
dom, aquela vocação, ela já é. Mas quando você cresce mais um pouco, você precisa entender que enquanto o Espírito Santo te ensina, você se torna aquilo que você é em Deus. E depois que você começa a entender, queridos, como fazer a técnica, no sentido da palavra de Deus, aí agora o Espírito Santo começa a te ensinar que existem regras. Que por mais que no princípio, no ensino, se você vai aprender o que é futebol, bola na rede é princípio, eu aprendi. Então futebol não é na cesta, é no gol. Agora onde entra a regra? Eu posso pegar com a minha mão e jogar a bola na rede? Vai ser gol? Não é a regra. A regra é com o pé no gol adversário, sem fazer falta, e aí você vai cumprindo as regras. Para que servem as regras da palavra de Deus, os princípios? Para me privar de ter todos os prazeres que eu quero? Não. Para te poupar. Porque o caráter, querido, protege o dom. A integridade protege a unção. Os princípios vão proteger aquilo que você sabe fazer tão bem, porque o Espírito Santo te ensinou. E é o Espírito Santo que faz isso. Ele vos guiará a toda a verdade. Às vezes estamos fazendo coisas certas, mas queremos estar tão afobados que começamos a quebrar princípios e regras só para as coisas acontecerem. Não é desse jeito, querido. O Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade da forma certa, sem quebrar nada, sem passar por cima de nada, de ninguém. Ele vai te guiando, Ele vai te conduzindo da forma correta. Ele te ensina o princípio, Ele te ensina a regra, mas Ele também vai te treinar. Sabe, Davi foi ungido como rei, mas antes ele venceu o urso e o leão. José foi governador do Egito, mas antes ele venceu a escravidão, a prisão e a difamação. Pedro foi o fundador ali, o início. Aquele que falou, arrependam-se, tal. Pregou ali no Pentecostes. Mas antes ele teve que vencer a si mesmo. Ele teve que olhar para a frustração e deixar o Espírito Santo consolar ele. E dizer, ei, você errou, mas tem perdão para você. O Espírito Santo é esse treinador que não te deixa desistir. É o treinador que te puxa para o propósito. É o treinador que quando você está lá longe, achando que, poxa, não tem nem mais como Deus me usar nisso. Eu já fui para tão longe. Eu já saí tanto do propósito. Eu não estou falando só de quem está desviado, não. Às vezes dentro da igreja mesmo. Você foi... E o Espírito Santo é aquele que diz, ei, eu faço de novo. Eu recalculo. Eu te dou chance. Olha o que diz Romanos 5,3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Espírito Santo, querido, é a demonstração de amor de Deus por você. Ele é derramado dentro de você. Ele te puxa da onde você estiver, te restaura, te levanta e fala, ei, vamos lá, você não pode parar. Ei, não acabou por aqui. Esse não é o cenário final. Essa não é a palavra final. O que você está vendo é uma ilusão do diabo, é um quadro que ele pintou. Existe um quadro de Deus lá na frente para você. Vamos avançar? Vamos continuar? Vamos se levantar? Vamos, deixa eu te guiar. Me ouça a minha voz te dizendo, filho meu, essa não é a vida que eu tenho para você. Tem mais, tem coisas para você viver, ser e fazer. Ele te assiste no dia da fraqueza. Sabe que eu acho um exemplo muito bom, e esse aí foi Deus mesmo que deu para mim, não foi que eu ouvi. O Messi já ganhou como o melhor jogador várias vezes, não é verdade? E quando ele é contratado para jogar num time, ninguém diz para ele, aí você já é tão bom que só você não precisa de técnico. Não existe isso. Nem o melhor jogador do mundo jogou sem técnico. Ninguém, querido, vai ter uma boa jornada na terra como filho de Deus, sem considerar a voz de Deus, sem considerar o Espírito Santo. Nem o cristão mais antigo, mais experiente, aquele que já viu tudo, que já viveu poucas e boas. Não, ninguém.
Ninguém tem uma boa jornada, porque o técnico é aquele que vê de fora. É aquele que diz: ei, você não está vendo, mas o adversário está do seu lado. Vira que você vai ver. Vira que você vai saber como agir. O Espírito Santo está vendo aquilo que você não está vendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus perscruta as profundezas de Deus. Ou seja, ele vai na profundeza de Deus. Quem sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Quem sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem? Mas o Espírito Santo perscruta das profundezas de Deus e revela ao Espírito do homem aquilo que é necessário que você saiba. Aquilo que Deus te deu gratuitamente é o que o Espírito Santo de Deus vem revelar para o meu e para o seu coração. Aquilo que é seu e muitas vezes nós não estamos percebendo. Aquilo que é nosso, mas talvez não estamos possuindo como deveríamos. Aquilo que podemos fazer, mas às vezes está faltando ousadia. Ele é aquele que no dia da fraqueza te levanta e fala: ei, é hora de se levantar, é hora de ouvir a minha voz, é hora de considerar as minhas direções, porque a Bíblia diz no livro de Romanos: da mesma forma, o Espírito de Deus nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar muitas vezes, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu queria que você ficasse de pé e você, junto com o Espírito Santo, vai interceder pela sua vida sobre este ano de 2025, querido. Oh Pai, obrigado pelo teu doce Espírito neste lugar. Você sonda os nossos corações, Senhor. Sabe mesmo as palavras que sairiam da nossa boca, até mesmo antes de falarmos. Sabe as intenções do nosso coração. Sabe as nossas motivações, fragilidades. Sabe as fraquezas que às vezes tentam nos segurar. Sabe a área de vulnerabilidade, mas como um bom treinador, você não nos deixa no lugar da fraqueza. Você nos treina aonde havia fraqueza e nos faz forte. E Ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Deixa eu te levantar, deixa eu te ensinar a se fortalecer em mim. Aonde havia vulnerabilidade, fraqueza, decepção, domínio de pecado, escravidão, há um lugar de liberdade no Espírito. Há um lugar de liberdade no Espírito. Ore por você agora, querido Espírito Santo. Abra os meus olhos para que eu possa ver aquilo que eu não vejo. Abre os meus olhos para eu sair do nível que eu estou, para que eu possa ir mais fundo e experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, querido. Não se ensoberbeça, se quebrante daquele que é digno de receber o seu quebrantamento, a sua vulnerabilidade, a sua dependência, de dizer: Pai, eu sou o teu filho, há um poder em mim, mas eu quero saber andar segundo essa verdade, segundo essa convicção, segundo essa direção. Oh Pai, me ensina, me ensina. O Senhor abre as portas para aqueles que reconhecem que dependem dEle, mas resiste ao orgulho. Diga hoje: Espírito Santo, fale comigo, eu quero te ouvir. Me ensina mesmo, não me deixa no mesmo lugar. Eu não quero acabar esse ano como eu comecei. Eu quero continuar, eu quero avançar. Considere mesmo, querido, a grande oportunidade de estudar mais sobre a palavra. E se você já estudou e tem áreas na sua vida que estão enfraquecidas, que você precisa se relembrar: ei, venha e ouça de novo, e ouça de novo, e ouça de novo, até que isso seja uma verdade para você. Santo Espírito, Tu és bem-vindo em nosso meio.
sopro do Espírito, queridos, é capaz de tirar aquilo que precisa ser retirado de dentro de nós e fortalecer o inabalável. Oh, será que você pode levantar suas mãos e adorar a presença do Senhor dentro de você? Agradece porque a santa presença dEle está dentro de você. Espírito Santo, você é o melhor presente que nós poderíamos receber para viver essa vida aqui na terra. Espírito Santo, você é tudo que nós temos aqui nessa terra. Você e a palavra, você e a palavra, não importa onde eu esteja, porque eu tenho você e a palavra, eu tenho tudo. Não importa o que eu perdi, não importa quem eu perdi, se eu tenho você e a palavra, eu posso ser restabelecido, eu posso ser levantado, eu posso ser realocado, eu posso ser restaurado, eu posso ser motivado a ir para um outro lugar, Pai. Se eu tenho você e a palavra, eu tenho tudo, tudo, tudo. Oh, Pai. Sabe, enquanto você adora ao Senhor um pouquinho, faça isso, aproveita esse tempo, fale com Deus. Como eu disse a você, nem sempre vai ser com uma voz audível, na maioria das vezes vai ser por essas percepções, por essas impressões no teu espírito. Contemple as coisas que Deus já tem falado com você. Considere essas direções. E enquanto você ora com o Senhor a respeito disso, eu queria fazer um convite para você que está aqui neste lugar e você nunca disse: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. Se você nunca disse isso e você entendeu hoje que Deus é real, você já cria em Deus, você crê em Deus, você se emociona quando fala de Deus, mas você nunca disse: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. No livro de Romanos isso deixa claro que é necessário crer com o coração e falar com a boca: Jesus, eu recebo do teu perdão e do teu sacrifício. Se você nunca fez essa oração e você entendeu nessa manhã que é necessário para a sua vida entregar ao Criador, ao teu Pai, a direção da tua vida, e você quer fazer isso nessa manhã, dizer: Jesus, seja o meu Senhor, levante sua mão bem alta, eu quero orar com você. Alguém que deseja hoje dizer: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida? Camila, mas não é uma oração muito simples? Sim, porque não depende de nós, depende do poder de Deus e do perdão dEle. Então, se você está aqui e você nunca fez isso, é a oração mais simples e mais poderosa que você vai fazer. Há alguém que hoje quer dizer: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida? Se você está aqui, você estava longe dos caminhos do Senhor, e nessa noite, nessa manhã, você quer se reconciliar com Ele, dizer: Senhor, me perdoe, meu passado ficou para trás, eu quero refazer a minha aliança com o Senhor, renovar. Há alguém que quer fazer isso hoje? Levante sua mão direita bem alto, nós vamos orar com você. Sabe, não importa o que ficou para trás. Se você tomar uma boa decisão hoje, o seu Pai tem festa e roupas novas para você. E Ele te diz: filho, volte, retorne, tem tanto para você.